pessoal, a gente está voltando então com o livro aberto. Estamos recebendo a Beatriz Mamigonian, que organizou, junto com a Josiane Vidal, esse livro História Diversa. A gente já estava conversando sobre ele, né? Então, Beatriz, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro, super interessante, é essa questão apesar de todo o sofrimento, enfim, da dificuldade vivenciada, né, pelos africanos e afrodescendentes na história aqui, tem uma coisa assim de uma resistência cultural, de uma... né? Enfim, eles aparecem nesse livro não apenas como vítimas, né? Mas também como agentes de cultura e tal. Queria que tu falasse um pouco disso, do tipo de vida cultural, do que se pode falar sobre isso, assim, né? A pesquisa desenvolvida nos últimos anos a respeito dessa presença africana mostra que chegados entre mais ou menos 1810 e 1830, grupos importantes de pessoas da região do centro-oeste africano, né? Angola, Congo, Benguela, especialmente, pouco menos de Moçambique, menos ainda da Costa da Mina, então é uma composição parecida com a do Rio de Janeiro. Foi forçado aqui, eles vieram escravizados e tiveram que reconstituir as suas vidas aqui. Se organizaram em irmandades, como também a população de origem portuguesa. Mas a irmandade aqui só tinha uma. Em relação a Minas Gerais, em Minas Gerais as pessoas de origem africana se dividiam em várias irmandades e podiam então formar a Irmandade dos Angola, a Irmandade dos Benguela. Aqui tinha a Irmandade do Rosário e estava todo mundo junto, africanos e crioulos. A gente tem um capítulo da Cláudia Mortari aqui no crioulo é o nascido no Brasil. É o afrodescendente. É o filho, neto, frequentemente. Em 1843, eles entraram em disputa, africanos e crioulos, pela liderança na Irmandade. Então, é sinal de que o espaço para os africanos na Irmandade começa a se fechar. Sim. Então, aqui no livro tem um capítulo da Cláudia sobre a Irmandade do Rosário. Desterro tinha também duas outras, a Irmandade do Parto e a Irmandade da Conceição, que foram desmembramentos de gente que era congregada no Rosário. Mas além dessa vivência católica, havia batuques. Só que a documentação silencia muito sobre isso, porque a documentação sobre batuque, em geral, aparece na polícia. É verdade. Pela repressão. Grande, até muito recentemente. Até agora, eu diria. Agora é um pouco mais reconhecido. A localização dos terreiros ainda é erma, né? Hoje é patrimônio cultural brasileiro, mas visto até com muita, 1950 ainda era caso de polícia. Sim. Então, no século XIX, os viajantes relatam ouvir batuques e ir atrás deles, e tem até alguns relatos de dança que a gente pode identificar como danças africanas. Só que a gente sempre vê isso pelo olhar da pessoa de origem europeia descrevendo. Sim. Pegando essa documentação, a gente decodifica. Então, os batuques, as danças, também estavam na cidade, assim como a devoção a santos católicos, que foi outra forma de integração cultural das pessoas de origem africana na cidade. E essas coisas, o rastro dessas, vamos dizer assim, desses produtos culturais, desses rituais e tal, isso aparece hoje. Você tem um projeto que é de visitação a lugares... Santa Afro Catarina. Isso. É um projeto de extensão da universidade que é coordenado pela professora Andréa Delgado, da Metodologia de Ensino, e por mim, já desde 2011. E ele tem várias frentes. Uma delas, várias pessoas já devem conhecer na cidade, porque desde 2011 a gente oferece roteiros guiados. 3 deles no centro, um deles no sul da ilha. E um é justamente sobre as festas africanas e devoção ao rosário. A gente começa o roteiro na praça, contando que em 1803 tinha cortejo de coroação de rei Congo na praça, na Praça do Palácio. Tem uma imagem que aparece no livro de um russo passando por aqui,
que faz uma litografura e era perfeitamente integrado ao calendário das festas natalinas. Sim. E aceito pela população. A coroação dos reis vai sendo proibida na cidade, a ponto de ser totalmente proibida em 1840 e poucos, 38 e 43 de novo, 45. E os batuques também faziam, era naturalizado e depois vão sendo proibidos e criminalizados. Então, a gente acompanha, o roteiro começa na praça contando essa história. Da existência dessa festa, dessa coroação, vai a Irmandade, conta da estrutura da Irmandade, do funcionamento da Irmandade e fala de vários outros espaços onde essa manifestação cultural aparece. Que a presença era inclusive física, espacial, né? Quer dizer, embora as marcas hoje estejam minguando, desaparecendo, né? Ocupava lugares. Mas ocupavam lugares reais. A gente dá nome e endereço. Um dos outros roteiros, um dos mais populares, chama Viver de Quitandas, de libertas e escravas no mercado de abastecimento da cidade. Então, os gêneros vinham por canoas, desembarcavam nas praias ali do centro. Elas vendiam em quitandas, existe todo um debate na história de Santa Catarina, que é a formação do primeiro mercado, e a gente conta através da história dos libertos e das libertas que é interessante que a figura da quitandeira em Angola, por exemplo, super importante. Fundamental. É o meio de vida de muita gente, porque é um trabalho autônomo, um trabalho que a pessoa não precisa ter patrão. Então, é um espaço de mobilidade econômica. É um espaço, exato. E aqui a gente tinha muita gente que vivia disso. Sim, o segundo mercado, esse mercado que a gente conhece, já é um espaço em que estreita a participação da população de origem africana. O primeiro mercado era um espaço onde eles eram praticamente dominantes. Passaram a ser dominantes a partir de um certo ponto. Mas no começo, a gente aqui no livro tem a história da Maria Mina, que é uma africana que alcança a alforria e ela é quitandeira no mercado, ela aluga um espacinho no mercado. Eram poucas as pessoas que podiam ter esse espaço oficializado, né, de ter registro de ser vendedor. Mas em volta do mercado, essas pessoas trabalhavam vendendo comida. No tempo antes dos supermercados, né? Se comprava no mercado, se comprava na feira e a feira era de pessoas de origem africana. Para a gente terminar, Beatriz, como é que as pessoas fazem para conhecer mais desse trabalho? Participar. Como é que essas visitas elas são organizadas como? Nós temos um site, www.santaafrocatarina.blogspot.com.br. Ali tem a descrição dos roteiros, tem até um site no Google que mostra os pontos. E nós estamos preparando um site de conteúdo, com módulos, com documentos, e isso deve ser lançado até metade do ano, assim, eu espero. Ótimo. Nós, é o seu laboratório de História Laboratório de História Social da Universidade Federal. Os roteiros acontecem todo primeiro sábado de cada mês e são divulgados no site e no Facebook. A gente vai lá, né? Sim, com certeza. São conduzidos por alunos de História. Tá ótimo. A hora de terminar. Então, o Livro Aberto está terminando, a gente volta logo, logo. Obrigada, Beatriz. Obrigada.